Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. Nesse vídeo, então, vamos estar começando a dar início à questão do porquê programar, beleza? No vídeo anterior foi um vídeo de introdução, onde eu expliquei qual é a necessidade de se programar. Eu falei que, por exemplo, eu estou sem calculadora aqui, tá? Nessa versão do estável do Debian. E eu preciso criar uma calculadora aqui para calcular minhas coisas, por exemplo, tá? Já começa por aí a primeira parte do porquê se programar, tá? Necessidade. E o que que faz ter essa necessidade, né? O problema que eu tenho que resolver, eu quero resolver o meu problema. Para isso, a gente usa a programação como meio para os fins, beleza? Bom, eu tô meio gripado aqui. Enfim, vamos lá. Bom, a gente também instalou no vídeo anterior um programa chamado BC, tá? Que a gente vai precisar desse programa aqui, ó, BC, beleza? O BC é uma calculadora simples, feito em Shell Script também, ok? Só que ela é de terminal e eu quero fazer um programa de calculadora. Só que no Shell Script, que a gente vai começar, vai inicializar pelo Shell Script, ele não aceita números com vírgula, beleza? E para isso a gente vai precisar desse programa para auxiliar e corrigir essa falha da programação Shell Script na hora dos nossos cálculos, beleza? Para instalar, eu mostrei que era só fazer sudo apt install bc, ok? Bom, feito isso, então vamos começar aqui. Eu vou vir aqui abrir o gerenciador de arquivos, beleza? Aqui eu já tenho já um monte de pastinhas. Vou vir em projetos, shell script, beleza? Eu criei então o seguinte diretório então, dentro da minha pasta do usuário, projetos e shell script. Aqui dentro eu vou colocar, que eu vou colocar aí a programação em shell script, ok? Conforme eu for fazendo, ah, na verdade, toda a parte que eu terminar da programação e shell script aqui, lá no fim eu vou postar o script que eu fiz no GitHub, beleza? O link do GitHub vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, como é que eu começo aqui, tá? Eu tenho que fazer uma calculadora. Essa calculadora aqui, ela não tá pegando porque eu expliquei por que ela não tá pegando no vídeo anterior, beleza? Eu vou abrir o terminal aqui dentro. Então, da pasta Shell Script, tá? Botão direito do mouse, abrir o terminal aqui. Beleza, abri o terminal ali. Eu não preciso mais daquela pasta do gerenciador de arquivo aberta. Vou abrir aqui o terminal. Agora, eu vou estar abrindo um nano, tá? Eu vou estar escrevendo aqui em nano. A gente pode escrever com o nosso usuário mesmo, fazer programação com o nosso usuário. Beleza? Então eu vou escrever aqui nano calculadora, calculadora ponto sh. O ponto sh não que seja necessário, tá? Aqui no Linux aqui a gente consegue definir um arquivo qualquer como um script, tá? Mas para o sistema como um todo interpretar esse arquivo, inclusive o interpretador bash, interpretar esse arquivo como sendo um arquivo executável, executado por bash, por exemplo, que a gente vai estar usando aqui o Bourne Shell, beleza? O bash mesmo, como comum a todas as distribuições baseadas em Debian. Nesses tutoriais aqui, tá? Então, para fins didáticos, eu aconselho vocês botar o ponto .sh para vocês verem que tipo de programa, que tipo de arquivo é aquele arquivo texto que a gente está fazendo,
beleza? Então, dando um enter aqui, a gente já entra na edição desse com o Nano. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui no nosso programinha do Shell Script é estar adicionando um interpretador para esse arquivo. Como a gente está programando aqui, é, é um arquivo texto normal, só que para ele se tornar programável, a gente precisa passar o caminho do interpretador, que a gente quer que o arquivo execute, beleza? Para isso tem várias formas de se fazer, beleza? Por exemplo, se eu sei que eu vou executar o meu programa no Bash, então eu posso fazer o seguinte: posso adicionar o sustenido, ponto de exclamação, barra bin, barra bash. Automaticamente já vai reconhecer esse bash, tá? O interpretador de comandos do shell script, beleza? Esse esse ponto assim, esse jogo da velha, o símbolo do jogo da velha ou o sustenido, como vocês quiserem chamar, e o ponto de exclamação são esse símbolo aqui, tá? Que eu tô marcando aqui, beleza? Esse símbolozinho aqui, eu vou deletar aqui o resto, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, tá? O hashtag e o ponto de exclamação, são eles que definem que esse arquivo que a gente tá, esse arquivo de texto que a gente tá prestes a editar e adicionar coisas nele, vai ser um arquivo executável de programa, basicamente. Só que para isso a gente precisa de duas coisas. A gente precisa, primeira coisa, declarar que esse arquivo texto vai ser um executável, é um arquivo que vai ser um programa. E a terceira coisa que a gente precisa fazer aqui, basicamente, né, a segunda, a gente salvou. Se eu der um ls-l, a gente vai ver que ele não tem permissão de ser um executável ainda, beleza? Então a segunda coisa que a gente faz aqui é dar essa permissão para ele poder executar com dois cliques do mouse, por exemplo, ou para ele poder executar e abrir o programa que a gente quer fazer. Nesse caso vai ser uma calculadora. Então, chmod mais x calculadora ponto sh. Nesse caso aqui eu escrevi errado. Eu escrevi calculador. Para renomear o arquivo, a gente digita aqui mv, tá? Digita calculador novamente, tab ele autocompleta. Se a gente digitar 3 caracteres aqui e dar o tab, ele vai completar para nós. E aqui eu vou mudar para calculadora. Então, o primeiro parâmetro aqui seria o arquivo e o segundo seria a renomeação que eu quero renomear esse arquivo. Beleza? ls ele já renomeou. Beleza, agora eu vou entrar novamente dentro desse arquivo, que agora ele está como um executável. Se eu der um ls-l, a gente vai ver aqui o xzinho. Se o arquivo tem o x, significa que ele é o executável. Se ele tem o R, significa que ele é de leitura. E se ele tem o W, significa que ele tem permissão de escrita. Beleza? É só isso que a gente precisa decorar assim, basicamente. Beleza? Bom, se eu quiser tirar, por exemplo, a permissão de executável, basta eu apenas colocar o menos aqui no X. Beleza? Opa. Ó, tá? Ele voltou a ser exatamente o valor padrão, tá? O valor padrão em número desse cara aqui, ele tem o valor 644, tá? 644 é exatamente esse mesmo valor que tá aqui. Beleza? E o 755
seria para tornar esse arquivo executável, ok? Só que nesse caso aqui eu uso apenas o X mesmo, porque é mais simples, mais didático, basicamente. Eu quero tornar esse arquivo executável novamente. Beleza? Ele ficou verdinho. ls-l para confirmar se tem o X das permissões deles aqui, tá? Então ele recebeu a permissão de executável em todas as instâncias. Ok? Beleza. Vamos entrar agora com o Nano novamente na calculadora para começar a fazer o código. A partir daqui, então, eu inseri o símbolo hashtag ponto de exclamação. O nome oficial desse símbolo, ele se chama shebang, ok? Então a gente declara a shebang, que é esse símbolo de exclamação. O que vai aqui ao lado da shebang? O caminho do interpretador que vai interpretar meu código. Nesse caso, a gente vai passar o seguinte comando para ele, beleza? A gente pode dizer aqui, ó. Eu vou estar passando aqui o barra usr, barra bin, barra env. E eu dou um espaço para entender o que está acontecendo aqui. Eu declarei com a shebang que eu vou programar em cima de um arquivo de texto. Para isso eu preciso adicionar um interpretador de código para interpretar esse arquivo de texto. Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer Python num arquivo de texto comum, sem extensão nenhuma, por exemplo, como eu disse que a gente não precisa ter extensão, definir uma extensão, ok? A shebang, o caminho do interpretador já diz para esse arquivo que ele vai ser um programa que faz referência a tal interpretador. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, Python. Se eu fosse fazer programação em Python aqui pelo Nano. Como eu vou fazer programação em Shell Script, eu vou usar o Bash. Logo, eu poderia aqui, eu vou colocar aqui um Bash, beleza? Para ele encontrar nessa variável de ambiente, que essa variável de ambiente aqui ela é global e possui todos os compiladores, interpretadores. Na verdade, ela possui todos os interpretadores no Linux, tá? Embutida nela, aqui dentro desse arquivo env que possui as variáveis de ambiente, ok? O bash ele faz parte da variável de ambiente principal no Linux, então ele se encontra aqui dentro também. Porém, por outro lado, se eu sei o meu sistema operacional aqui, ok? Como eu vou estar fazendo aqui no meu no meu Linux, no meu sistema, eu sei que eu uso o bash. Se eu sei que eu uso o bash, logo eu já passo o caminho certeiro que se encontra o bash. Isso tornaria um pouco mais rápido, digamos assim, o acesso. É pouquinha coisa, mas quem sabe pode ser uma diferença enorme. Nesse caso, eu vou passar para ele o barra bin barra bash, beleza? Que é onde fica o meu interpretador de comando, barra bin barra bash. Ou poderia ser barra usr barra bin barra bash, beleza? Eu vou deixar só barra bin porque essa linha de comando é clássica, tá? Barra bin barra bash é muito clássico. Hoje em dia tem programação nesse estilo assim, ó, barra bin barra dash, beleza? Só que eu vou estar usando o interpretador Porn Shell, que é bash o significado, então eu vou estar colocando bash aqui, beleza? Bom, assim a gente vai iniciar. Começou a iniciar, na verdade, o nosso programa, ok? Quando a gente declarou isso, a gente já definiu um padrão de codificação para esse nosso arquivo de texto, que pode ou não possuir uma extensão.
Para fins de interpretação do sistema, ou seja, para ele puxar o arquivo é, e nos mostrar um arquivo que ele pertence ao shell script, por exemplo, a gente utiliza uma extensão, mas no Linux não precisa basicamente ter extensão, ok? É isso que vocês precisam entender, beleza? Bom, agora aqui eu vou sair com Ctrl X, S, sair salvando, beleza? Eu vou ir até esse arquivo, tá? Calculadora. Vamos ver o que a gente encontra lá. Vamos lá. Gerenciador de arquivos, projetos, shell script. E aqui está ele. Reparem vocês o seguinte. Que por eu estar usando o SH, por exemplo, aqui, além da interpretação do código lá dentro, ele identificou que esse programa é um arquivo binário, basicamente, tá? Que é executado em shell script. Ao invés de estar texto, aqui ele já mudou o símbolo para nós, dizendo que a gente precisa correr, precisa executar esse arquivo num terminal. É isso que significa esse run aqui, que ele está nos mostrando. Além disso, tem o símbolozinho aqui do terminal, ó, que indica que a gente precisa executar ele pelo terminal, beleza? Bom, esse foi apenas o primeiro vídeo, tá? Eu tô tentando mostrar também, explicando o porquê da gente programar, da necessidade de programar, e a gente vai estar fazendo aí a nossa calculadora, tá? Partes por partes. Vamos subindo de nível a nível, para vocês entenderem que se vocês souberem a lógica da programação, basicamente, a gente consegue programar qualquer coisa aprendendo a sintaxe de uma programação tal que a gente queira ou que a gente precise para resolver um determinado problema. Beleza? Não importa a ferramenta que a gente vai estar utilizando, nem o tipo de programação, ok? O que importa é uma ferramenta da qual a gente vai utilizar, fazer uso dela, uma programação para resolver o nosso problema. É só isso que importa, beleza? Não importa se é C Sharp, se é C++, se é Shell Script, se é PHP, nada disso importa. O que importa é o meio como a gente vai resolver um problema, tá? Esses conselhos que eu estou dando já servem para vocês irem botando na mente de vocês, tá? Que não importa se tem uma empresa que vai pedir para vocês ferramenta tal, porque lá eles utilizam uma ferramenta X, vocês precisam aprender aquela ferramenta X para programar para aquela empresa. Mas para fazer um programa para vocês serem criadores, não precisa de basicamente nada, só precisa de uma tela preta, ideia e o problema para resolver. Beleza? Só isso. Bom, com esse vídeo então vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo então a gente vai estar, eu vou estar falando um pouco sobre coisas básicas do Shell Script, tá? Para quem é iniciante já ir pegando também essa manha, tá? Do Shell Script no Linux, beleza? Vou estar falando um pouco sobre questões universais como variáveis, funções, é, como funciona o esquema de tipagem, né? Beleza? Como escrever, como ler o caractere, por exemplo, tá? São coisas universais que toda programação vai ter, beleza? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, definir, que vocês precisam ter em mente, é que é preciso a gente saber quatro coisas, tá? Quando a gente vai programar alguma coisa, seja lá o que for, tá? Que tudo vai ter uma entrada, tudo vai ter o armazenamento de dados, tudo vai ter o processamento de dados e tudo vai ter que ter uma saída, tá? São quatro passos da programação lógica que envolve a lógica de programação e são esses quatro passos que vai ajudar a gente a resolver os problemas, beleza? De qualquer coisa, de qualquer programa que a gente tenha passando. Então, se vocês decorarem que tudo vai ter esses quatro passos, literalmente,
tá? Vocês vão gravar os 4 passos, apenas 4 passos na mente de vocês, beleza? E vocês vão seguir à risca esses 4 passos, ok? Vamos pensar, eu vou criar um programa tal e vai ter que ter uma entrada de dados, vai ter que ter um armazenamento desses dados, vai ter que ter processamento desses dados e vai ter que ter uma saída para esses dados, tá? Entrada de dados. A gente precisa coletar dados para saber qual o tipo de dados que a gente vai trabalhar. Processamento, armazenamento de dados. A gente precisa armazenar umas variáveis. Processamento de dados. A gente precisa de funções, tá? Que vão envolver as variáveis e lógica da programação para resolver o problema. E uma saída de dados é a parte que a gente vai mostrar uma saída para o usuário. Beleza? Então são 4 partes fundamentais da programação em si, no geral, para qualquer linguagem de programação. Se vocês quiserem programar qualquer coisa, são essas 4 coisas que vocês têm que decorar, ok? Vocês não precisam decorar if, else, como faz variável, como faz função, qual é a sintaxe da programação tal. Vocês não precisam saber nada disso. Vocês só precisam saber essas 4 coisas que são fundamentais na programação, beleza? Sabendo disso, aí sim vocês vão dar uma estudada na sintaxe da programação tal, seja ela qual for, e resolver então o problema de vocês, beleza? De forma lógica, tá? Bom, por hoje era isso, já tá ficando muito longo o vídeo, então a gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui!